Sejam todos bem-vindos. Nessa videoaula vamos aprender a como otimizar do zero o seu PC com o Windows na última versão. Eu estou usando o Windows 11 Pro versão 23H2. Beleza? Antes de tudo, já gostaria de pedir por gentileza, galera, que vocês deixem um like. Muitas pessoas assistem o vídeo e esquecem de deixar o like, tá bom? É muito importante para ajudar o vídeo a alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom? Então o primeiro passo de todos é abrir o painel Configurações. Então aqui no painel Configurações, vamos navegar até Sistema. Em seguida você vai navegar até Notificações e vai habilitar Não Incomodar para que ele possa enviar as notificações para a central de notificações aqui no canto, tá bom? E não te atrapalhar durante seus jogos, assistindo alguma série. Pode desativar as notificações para otimizar ainda mais. Em seguida você vai expandir configurações adicionais e vai desmarcar a caixa mostrar a experiência de boas-vindas do Windows após atualizações. Vai desmarcar essa caixa também, sugerir maneiras de aproveitar ao máximo o Windows e blá blá blá. Obter dicas e sugestões ao usar o Windows, pode desmarcar também. Em seguida vai voltar, vai navegar até desligar. Vai escolher o modo de energia equilibrado ou melhor desempenho, caso estiver rodando um jogo, por exemplo, e quiser tirar máximo proveito da CPU, tá bom? Porém, o modo equilibrado funciona perfeitamente bem para a maioria dos casos. Em seguida, vai navegar até armazenamento. O sensor de armazenamento vai liberando espaço no seu Windows periodicamente, tá bom? Ou seja, ele pode rodar no segundo plano. Então, se você pretender fazer uma limpeza manualmente, você pode estar desligando ele. E aí você abre a limpeza e executa manualmente, tá bom? Assim ele não fica rodando e consumindo recursos da CPU sem necessidade. Para complementar, você vai tocar em cima dele e vai desmarcar essa caixa, tá bom? Mas geralmente ela não atrapalha. Em seguida, toque em configurações avançadas de armazenamento, otimização da unidade. Toque em alterar configurações e caso você utilizar um HD ainda, você pode desmarcar a otimização automática, tá bom? Essa otimização ajuda a otimizar os discos, né? No caso do SSD vai realizar o trim, mas se você ainda utilizar um HD com o sistema instalado, eu recomendo desmarcar esse agendamento para que a desfragmentação não ocorra automaticamente. Aí depois você vem até aqui e otimiza manualmente, tá bom? Em seguida você vai voltar. Vai navegar até compartilhamento por proximidade e caso não utilizar esse recurso, marque a caixa desativado, tá bom? Em seguida volte, navega até multitarefas e aqui você pode desabilitar esse recurso, tá bom? Para não consumir CPU à toa, é um recurso interessante, mas a maioria dos usuários geralmente não usam, então pode desabilitar caso não usar. Aqui em para desenvolvedores, caso não pretenda utilizar o modo desenvolvedor, desligue essa opção aqui em cima, tá bom? E todas as demais. Em seguida toque em solução de problemas e aqui em preferências de solução de problemas, nesse menu suspenso, escolha perguntar antes de executar uma solução de problemas, tá bom? Para o Windows não sair executando nenhuma solução automaticamente em momentos inconvenientes. Pode escolher também não executar nenhuma solução de problemas, beleza? Aqui em recuperação, caso você estiver enfrentando problemas de performance com o Windows, você pode vir até aqui em corrigir problemas sem redefinir seu computador. E aí basta navegar até outros solucionadores de problemas e executar a solução de problemas para o problema desejado, com o Bluetooth, com a câmera, com a internet, impressora, o seu áudio. Tem várias soluções aqui, tá bom? Ou pode simplesmente restaurar o computador para os padrões de fábrica. Beleza? É só tocar em restaurar o computador, ele vai abrir o assistente. Já tem um vídeo ensinando a configurar isso aqui, tá bom? Área de trabalho remota. Eu não uso a área de trabalho remota no meu PC. Caso você não usar, desative essa opção também. Em seguida, navega até a área de transferência. Caso não pretender utilizar o recurso de área de transferência do Windows, que você acessa apertando Windows mais a letra V, você desativa essa opção, tá bom? Essa janelinha aqui. Então, se não usa esse recurso, desativa esse botão. Já aproveita e dê uma limpada na área de transferência atual. Pronto. Em seguida, você vai navegar até rede internet, configurações avançadas de rede, configurações de compartilhamento avançadas e caso não pretender utilizar compartilhamento na sua rede, desabilite a descoberta de rede e o compartilhamento de arquivos e impressoras, tá bom? Em seguida, navega até personalização. Aqui em tela de fundo, caso você não ligar muito para a estética, pode escolher uma cor sólida.
é a que consome menos recursos do sistema, tá bom? Aí o seu desktop vai ficar assim, tá bom? Lembrando que você pode vir até aqui e resetar a qualquer momento, tá bom? Escolhendo a imagem. Só não escolha destaque do Windows ou apresentação de slides, senão ele vai ficar mudando toda hora o wallpaper, tá? O que pode consumir recursos da CPU. Em seguida, volte, navegue até cores. E aqui eu aconselho desabilitar o efeito de transparência, tá bom? Geralmente é um recurso que consome bastante GPU, CPU também. Você vai perceber que tão logo você desativar esse recurso, o seu Windows vai ficar mais leve, tá bom? É automático. Em seguida você vai navegar até iluminação dinâmica. E caso não fizer questão desse recurso visual, desabilite essa opção. Desabilite esse botão também. Em seguida aqui em tela de bloqueio, caso não quiser exibir status na tela de bloqueio, vem até aqui ó, e escolhe nenhum, tá bom? Em seguida vem até iniciar. E se não fizer questão, pode desabilitar a exibição de aplicativos adicionados recentemente, tá bom? Se você não fizer questão disso, mostrar itens abertos recentemente em iniciar, lista de atalhos, explorador de arquivos. Isso aqui é muito útil para limpar o menu iniciar, tá bom? Quando ele exibe uma lista de arquivos recente muito grande. Essa opção também pode desabilitar sem problemas. Em seguida navega até barra de tarefas. Aqui, caso não pretender utilizar, por exemplo, esse widget aqui ó, de notícias, é só desativar esse botão e ele some completamente. Visão de tarefas, esse botão aqui, caso não quiser usar, desative também. Copilot, eu não uso. Menu de caneta também não uso, tudo desativado aqui. Touchpad virtual, mesma coisa, tá bom? Veja que a barra de tarefas fica bem mais limpa, menos poluída, né? Daí pode vir aqui em outros ícones da bandeja do sistema e ocultar algum ícone, por exemplo, do Microsoft OneDrive aqui na área de notificações. Aí eles ficam escondidos aqui dentro, tá bom? Liberando espaço na barra de tarefas. Mesma coisa com o ícone do Windows Defender. Aí em seguida você vai ver até o uso do dispositivo e recomendo desabilitar tudo isso aqui, tá bom? Pode desabilitar, para ele não ficar te dando dicas, mostrando anúncios e recomendações à toa. Em seguida navega até aplicativos, aplicativos instalados, e aqui você vai desinstalar qualquer aplicativo que não pretende usar, tá bom? Alguns não tem como remover por aqui, somente pelo PowerShell, beleza? Outros ele permite, por exemplo, alarmes e relógio. Assistência rápida, caso não usar, desinstala. Vai desinstalando todos que não pretender usar para liberar espaço no armazenamento, tá bom? Clima, não uso. ClickChamp também não uso. Conexão da área de trabalho remota, também não. Cortana, também não. Vai removendo todos, com exceção, obviamente, daqueles que você for utilizar. Eu não uso câmera. Calculador eu uso, bloco de notas eu uso. Daí, caso você quiser saber quais ocupam mais espaço, é só vir até classificar por e escolher tamanho, grande para pequeno. Observe que o que ocupa mais espaço, como sempre, é o Microsoft OneDrive. Eu geralmente não uso OneDrive, eu uso Google Drive, então vou remover o OneDrive. Pronto, já foi desinstalado, então vai fazendo o mesmo com os demais, tá bom? Daí em seguida você vem até aqui em configurações avançadas dos aplicativos e recomendo ativar essa opção, arquivar aplicativos. Esse recurso aqui vai arquivar automaticamente seus aplicativos usados com pouca frequência para economizar espaço no armazenamento e largura de banda da internet, tá bom? Então recurso aí bem interessante para ganhar desempenho na máquina. Compartilhar entre dispositivos. Se não quiser compartilhar seus aplicativos, desativado. Aqui em atualizações de mapas offline, se não pretender usar esse recurso, desabilite essa caixa. Aqui em reprodução de vídeo, caso quiser poupar a internet, você pode habilitar essa opção, tá bom? Caso quiser desabilitar recursos de HDR, pode desabilitar também. Inicialização, aqui você vai desabilitar qualquer aplicativo que inicializar junto do Windows e que você não quer que isso aconteça. Por exemplo, o Edge, sem necessidade nenhuma, terminal, mesma coisa. Esse aqui pode, não tem problema. Em seguida vai navegar até jogos, Xbox Game Bar. E se não pretender utilizar a barra de jogos da Microsoft, pode desligá-la. Se quiser otimizar seu PC para jogos, pode habilitar o modo de jogo. Ele vai desligar processos em segundo plano e aumentar a performance do seu jogo, que pode aumentar o FPS, tá bom? Aqui em acessibilidade você vai navegar até efeitos visuais e se não se importar com isso, pode desabilitar os efeitos de animação. Pode desabilitar o atalho da lupa, caso não pretender utilizá-la no Windows. Pode desabilitar o narrador e o atalho para ele, se não quiser usá-lo.
Essas opções aqui é a mesma coisa, audição, fala, acesso de voz. Teclas de aderência costumam atrapalhar bastante, se não utilizar, desative, tá bom? Essa opção é a mesma coisa. Daí em seguida navega até privacidade e segurança. Navega até controle por voz, e aqui você pode desativar esse recurso tranquilamente. Diagnóstico e comentários. Recomendo desabilitar essa opção e enviar dados de diagnóstico opcionais. Os dados obrigatórios já são enviados por padrão, não tem o que fazer. Essas opções aqui pode desligar. Frequência de comentários, escolhe aqui nunca, tá bom? Para ele não ficar pedindo opinião sobre o Windows. Histórico de atividades, se não quiser usar esse recurso do Windows, pode desabilitar também e pode limpá-lo. Permissões, caso não quiser que ele fique filtrando sua pesquisa, pode escolher desativado, tá bom? Se não quiser que ele vincule sua pesquisa no menu iniciar com a nuvem, pode desabilitar essas opções aqui. Desabilitar o histórico de pesquisa, mostrar destaques dentro da pesquisa para mantê-la mais limpa, sem poluição visual. Daí aqui nessas opções, para cada uma delas, recomendo desabilitar essas permissões, tá bom? Se algum aplicativo solicitar, você autoriza manualmente, beleza? Câmera, microfone. Vai fazendo isso para todos, tá bom? Aqui no Windows Update é sempre bom verificar por atualizações para garantir que o seu sistema esteja sempre atualizado com os mais recentes patches de segurança, performance e assim por diante. Opcionalmente pode marcar essa caixa, mas não é obrigatório, tá bom? Agora, se não quiser ser interrompido por atualizações, você pode pausar as atualizações e daí aqui você escolhe um período, que pode ser 1 semana até 5 semanas, tá bom? Assim o Windows não fica baixando e instalando atualizações o tempo todo, atrapalhando suas tarefas. Bom galera, já atualizei aqui o Windows Update completamente, reiniciei o computador e já notei logo de cara um ganho de performance. Vou abrir aqui o gerenciador de tarefas, lembrando que eu estou na máquina virtual, né? Antes eu estava com 80% de uso, batendo em 100%, agora não passa de 22%, 20%, 15%, beleza? O uso de memória RAM também caiu bastante. Apareceu essa atualização cumulativa aqui, vou ignorar por enquanto. Em seguida você vai até opções avançadas. Aqui eu recomendo desabilitar essas opções aqui, tá bom? Pode desabilitar tranquilamente. Em seguida navega até otimização de entrega. E aqui eu recomendo desativar essa opção, tá bom? Ela vai acelerar o download de atualizações, mas pode usar sua banda de upload também, tá bom? Para enviar atualizações para outros usuários na rede. E pronto, pode fechar o painel configurações. Já aqui no menu iniciar, para finalizar, você pode remover os blocos dinâmicos que não usa, tá bom? Por exemplo, do Office, clica com o botão direito e toca em desafixar e iniciar. Outlook também não uso. Xbox também não. Pode também desinstalar por aqui, tá bom? Ou pelo painel de aplicativos e recursos, como eu ensinei. Solitaire também não. Spotify também não. Vai desativando. LinkedIn. São os itens fixos no menu iniciar do Windows 11, beleza? Explorer também não, já está aqui embaixo na barra de tarefas. Então veja que o menu iniciar ficou bem mais limpo, bem mais clean, né? Então é isso, tá galera? Por aqui eu vou terminando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, mais uma vez, por favor, deixe um like, se inscreva no canal. E caso quiserem futuramente um vídeo ainda mais completo de otimização envolvendo o Regedit do Windows, é só escrever lá nos comentários, tá bom? Que eu faço. Então é isso, um abraço.